Bom, pessoal, vamos novamente aqui. Vamos abrir esse cara aqui. E aí a gente vai copiar tudo isso aqui, né? E a gente vai dar uma repassada pelo que a gente viu até agora, tá? Esse aqui é o resumão. Resumão, vamos lá na linguagem, a gente vai pedir o HTML, né? A gente está trabalhando, fazendo curso básico de JavaScript, porém HTML, né? HTML a gente também consegue ver JavaScript. Então eu vi, pessoal, deixa eu recortar só isso aqui que eu vou usar bastante. Eu vi o seguinte, eu vou colocar aqui num comentário do HTML e o título da página eu vou colocar como resumão, tá? Apesar que eu não coloquei título nas outras páginas, mas eu faço isso uma outra hora, tá? E você faça aí já depois. Resumão, depois de ver essa aula. Resumão. O resumão é o seguinte, a gente colocar um comentário aqui em HTML, tá? Então aqui a gente viu o seguinte, que para escrever códigos em JavaScript na página eu utilizo a tag script, tá? Então eu utilizo a tag script. Esse cara aqui, deixa eu ver, Ctrl X, vou deixar ele aqui fora, porque ele é um comentário em HTML, tá? E aqui dentro a gente viu que deixa eu colocar agora do JavaScript. Para fazer comentários em JavaScript, a gente utilizamos uma barra e asterisco, tá? Não vou colocar a barra e o asterisco aqui, senão borra meu comentário. A gente viu também no caso das que outro comentário, no caso das variáveis, tá? que elas são case sensitive, tá? Então, do tipo assim, a gente não pode, um exemplo, se a gente for declarar uma variável nome, tá? A variável nome, ela é diferente, né, de nome com N maiúsculo, tá? Então isso aqui também eu vou comentar, tá? Aqui comentei e comentei. Pessoal, a gente viu também que variáveis elas servem para armazenar valor, tá? Então as variáveis elas servem para armazenar valores, tá? Eu vou fazer aqui progressivamente, né? A gente vai dar um review em todos os comandos. A gente viu também que uma saída básica de texto, a gente utiliza o método document, tá? Para fazer uma simples saída de texto, utilizamos o comando document.write, tá? Com ponto e vírgula, tá? Então isso daqui seria basicamente para a gente fazer uma saída simples de texto. Quer ver o que mais que eu posso fazer aqui? Deixa eu ver o que a gente viu. A gente viu também, tá, que tem um outro tipo de saída de texto, tá, que deve ser mostrado mais à frente novamente, com inserção de parâmetros, tá, que é o alert, né, aquele alert simples, tá? Então usamos para abrir um pop-up, o alert, né, com a mensagem lá dentro. A gente coloca lá os dois pontos e vírgula, né, e a mensagem que a gente quer que ele abra, tá? Mensagem,
O que mais que a gente viu nas aulas passadas? A gente viu os tipos, né? Os tipos de operadores. Tá? Então a gente utilizou os tipos de operadores, né? E aqui eu vou fazer um comentário de múltipla linha no JavaScript para colocar os operadores, tá? E você tem que fazer isso também, tá? Porque aí é uma questão da gente gravar o que a gente apresentou aqui. Então, os operadores eram igual para atribuir um valor os valores eram, aliás, os operadores eram igual para comparar um valor menor que, maior que, o operador é diferente, tá? Se esse a gente não viu, que eu acho que eu me recordo que a gente tem uns aqui que eu não me recordo se eu passei, tá? Maior ou igual, tá? Então maior ou igual, menor ou igual, os operadores ou, tá? Operadores lógicos, né? Vou colocar aqui entre operadores lógicos. Depois veio o e, é o AND, tá? Operadores lógicos. Que mais? Operador de subtração. O operador aqui, operador de adição. O operador módulo, tá? E o operador de divisão. Deixa eu ver como é que eu vou colocar. Ele é uma barra, né? Tá. É uma barra invertida. Operador de divisão. Deixa eu ver se tá faltando mais alguma coisa aqui para mostrar. Pessoal, teve uns operadores que eu não mostrei, que é o seguinte. Ele é de adição simples, tá? Então, assim, quando eu tenho uma variável, eu posso fazer assim, mais igual, tá? Então a minha variável, ela já recebe o valor que vai estar aqui desse lado, tá? Outra variável, tá? Então ele já faz uma adição direto. Dessa forma, tá? Eu vou mostrar aqui, então, como não foi mostrado nenhum caso, eu vou colocar já aqui para vocês verem como é que seria. Seria mais ou menos assim: uma variável a é igual a 10, tá? Vou colocar já um document write aqui, um método de escrita write, tá? E aí eu vou printar a variável a, ponto e vírgula. E aí eu vou criar a variável b, tá? Variável b. A variável b, ela é igual a 20, tá? Então, assim, logicamente, se eu fizer a igual a b, tá? O que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte: a variável a, ela tem 10 e a variável b 20.
se eu fizer assim A igual a B, então a variável A apaga o valor de A, né? E passa a ter o valor de B, tá? Então vou salvar como index7.html, tá? E a gente vai ver o resultado. Vou abrir o valor, ó. Eu simplesmente printei a variável A, então ela trouxe o valor de 20, tá? Que na verdade ela foi apagada. Então assim, se eu colocar um sinalzinho de mais aqui, se eu colocar o sinalzinho de mais aqui, o que que acontece? Ela passa a ser 30, tá? Então ela soma os valores, porque eu coloquei mais igual a 20, tá? Então ficou praticamente A mais 20, tá? Lógico que se fizer isso aqui vai dar na mesma, tá? Vai dar na mesma, tá? Aliás, não deu na mesma. Deixa eu ver. É 10? Como 10? Ah, tá. Porque aqui, esse valor aqui, na verdade, não é esse valor aqui, né? Só se eu colocasse aqui, A mais 20, aliás, A mais B aqui. Então ela continua com o valor de 10, tá? Agora se eu colocar mais B aqui, aí sim, ela vai para 30 da mesma forma, tá? Mas é interessante a gente saber que a gente pode fazer dessa forma aqui também, tá? Então atribuir o valor de A mais igual a B, tá? Vou salvar aqui. E aí a gente viu lá que agora deu 50, deixa eu ver por quê. A, B... Ah, tá, porque ainda somei mais um B aqui. Ainda coloquei mais um B aqui. Mas o certo mesmo é 30. Tá? Mas aí vocês vão ver nas formas, né? Conforme eu vou errando aqui, vocês vão vendo aí. Legal. Tá? Então, eu vou deixar esse exemplo aqui, tá? E a gente vai continuar repassando. Aí depois daquele caso lá, que eu me lembro que era da primeira aula, tal, que eu comecei a mostrar as variáveis, tal. Tem o operador não, né? Acabei de ver ali. Então eu vou voltar aqui. Tá, o operador de negação. O não é igual. Tá? Tá? E também tem o não é diferente. Tá? Essa exclamação ela nega, tá? Ela nega e inverte o valor. Vou salvar aqui. Deixa eu ver o que eu mostrei mais aqui, porque a gente pode rever com pequenos detalhes para fazer o nosso resumão. A função, né? A função foi até mostrada, acho que antes da hora, nas primeiras aulas, o pessoal já deve ter pensado que eu comecei no cavalo doido, mas na verdade era, né, a função, tá? Função que a gente utiliza. Não, a função é um bloco de código reutilizável, tá? Então é um bloco de código reutilizável, tá? É uma função, tá? A função declarada por function, tá? Então só para lembrar, a gente tem que fazer a declaração function, na frente o nome da função, o nome da função, tá? Mais, né? Mais seguido dos parâmetros, a chave e a declaração não, a assinatura do método, tá? Aliás, a assinatura do método não, o identificador do método, da função. E deixa eu ver o que a gente viu mais aqui. Tá? Na aula 3 a gente viu os laços condicionais if. Tá? Então, laço condicional if. Vou fechar isso aqui, fechar isso aqui, fechar isso aqui. A gente viu o laço condicional if, tá? Que o laço condicional ele opera sobre uma condição e executa se a mesma for verdadeira, tá? A gente viu o if else, tá? Que opera
sobre uma condição, tá? E se a mesma não for atendida, o else acaba sendo executado, tá? Porque o else, a gente viu que o else, o if else, ele funciona mais ou menos assim: if condição, né? Condição lógica, aí o bloco de códigos a ser executado, né? Entre chaves, executa se a condição for atendida, não sendo atendida, sobra para o else, né? Então executa se a condição não for atendida, tá? Então esse daqui executa se a condição for atendida, e se não for atendida, executa essa condição, tá? Agora o outro laço foi o aí eu passei para o laço for, tá? A gente viu o laço for, tá? O laço for é um laço de repetição, tá? Então a gente viu o seguinte, que no laço for, se a gente monta o for, aí coloca uma condição, e aí aqui executa enquanto a condição for verdadeira, né? Então vamos lá. Como é que eu posso dar isso aqui como exemplo? Eu acho que eu vou colocar um exemplo que eu acabei não mostrando, né? Aliás, se eu colocar esse exemplo aqui, seria muito estúpido. Colocar o valor de true aqui, né? E alguma coisa para executar aqui, ele ia entrar também num laço infinito também, tá? Então esse cara aqui também, ele dá ele pode dar um loop infinito. Mas a gente já sabe que era aquele caso lá do i igual a 0, aí depois i menor que uma variável com determinado valor, depois o i no autoincremento. Então enquanto o i fosse igual, fosse menor que essa variável, né, esse ponto aqui iria executar, tá? Então foi isso que a gente viu na aula do laço for. Quer ver? Ele está aqui na aula 4. O i era igual a 0, e aí o i ele podia ser menor, né? Podia ser dessa forma aqui, o i é menor que a. E se a gente executar aqui, eu vou até salvar aqui, ele vai fazer quase do mesmo jeito que estava fazendo, tá? Então, vou colocar aqui, ó, porque o i é menor que a, tá? Agora, se o i fosse maior, eu estou dizendo que o i é maior que a, tá? Ele fez até 99, vamos lá na página, ó, o meu acabou em 99. Agora, se eu disser que o i é maior que a, quando ele chegar no 100 igualzinho a condição lá, aliás, o i, de cara ele já não executa mais, porque ele já determinou que o i já é menor que a, tá? Então nem chega aqui. Mas enfim, essa aula ela está sendo só como um complemento. Eu não vou voltar a essa aula. A gente já viu que a condição dele é de ser verdadeira. Eu acho que eu encerrei a aula com esse operador aqui, por isso que não tinha trazido o valor, que eu me recordo, né? Então vou deixar assim.
Tá, aí depois a gente viu o caso do laço while. Tá? Tá, então a gente, eu vou fechar esse aqui, fecha esse aqui. Tem também, então, o laço de repetição while, tá? Que opera da seguinte forma: while, né, uma condição e um bloco de código, tá? Então, se a condição, enquanto a condição for verdadeira, então eu vou colocar aqui enquanto a condição for verdadeira, executa esse código, tá? E aí a gente vai colocar aquela observação. Cuidado com laços, aliás, com loop infinito, tá? Então assim, ele tem que atender uma condição, tá? A condição pode estar aqui dentro ou pode até estar aqui, tá? Aqui. Mas estando aqui, se a condição estiver aqui, logicamente ele vai executar, ele nem vai executar esse passo aqui. Ele simplesmente vai, a gente não vai ver ele acontecendo, tá? Então, para no caso, a condição ela tem que ser atendida aqui dentro, tá? O melhor lugar para ela ser atendida é aqui dentro, tá? Senão aqui ele corre muito mais o risco também de dar o caso do loop infinito, né? Aqui na aula 6, aliás, a aula 6 não, tá bem mais à frente que a aula 6. E aqui nesse caso aqui a gente teve o caso do comando switch, tá? Então foi o comando switch. O comando switch ele basicamente, vou colocar aqui, comando switch case, tá? O comando switch case ele avalia uma condição também, tá? Não precisa ser necessariamente uma variável, ele avalia uma condição e escolhe o caso de acordo com a condição, tá? Condição. Tá, vamos fazer montar ele aqui, aí dar uma estudada. Então é switch a condição, tá? Seria a condição ou simplesmente uma variável, né, pessoal, como a gente fez, condição. Aqui o case, dois pontos, código a ser executado, tá? Aqui o parâmetro de avaliação, tá? Então case valor, valor, a gente sabe que isso aqui, na verdade, ele vai pegar o valor, a condição aqui e vai avaliar de acordo com o valor que tem aqui, ponto e vírgula depois do código e o break, tá? Tendo também, né, como opção, tá? Caso não seja atendida a condição, o default, tá? Default, tá? O default e executa um código ou ação, tá? Então deixa eu ver. E por último, o que a gente tinha feito aqui? Tá, não. Aqui é a 7, aqui foi a sexto. Tem o caso também que a gente tinha visto, que a gente não colocou aqui, que é como inserir um script da extensão JS na página, né? Então basicamente era abre as tags script
coloca o tipo, type, text barra JavaScript, o caminho, o src, caminho da onde está, então arquivo da extensão .js, né? E a gente fechava a nossa tag, né? Fecha a tag script, tá? E aí pronto, eu estou inserindo na minha página, né? De preferência o local, vou colocar aqui como preferência o local deve ser a tag head do documento, tá? Então, como preferência, tem que ser a tag head do documento, tá? Foi isso que a gente viu, tá? Eu tô fazendo um resumão por cima do que a gente viu aqui até mais ou menos aqui. Daqui a mais ou menos umas 10 aulas vai ter outro resumão, tá? E aí também vai entrar um pouquinho mais pra frente a questão de exercício, tá? Pra gente poder exercitar tudo que a gente tá aprendendo aqui no curso básico de JavaScript, tá? E o curso é básico mesmo porque, pessoal, entre ficar mostrando comandos, né? Tem muito mais o caso do treino, né? Que vai fazer você ficar bom mesmo no JavaScript. Então eu posso mostrar até coisas avançadas, mas não adianta nada se a gente não treinar, não exercitar. Aí vai estar sendo até menos que básico, né? Então assim, dessa forma eu encerro por aqui, né? Esse daqui foi um resumão que a gente fez por cima e na próxima aula a gente continua, tá? A gente vai, eu escrevo de qualquer jeito, pessoal. Isso aqui, lógicos, tá? Deixa eu dar uma lida aqui. Casos variáveis de usos são case sensitive. Variável é diferente de nome em maiúsculo, né? Por causa dos case sensitive, variáveis servem para armazenar valor. Tem uma coisa aqui que deve ser lembrada, tá? Então assim, as variáveis são de tipos indefinidos até serem preenchidas, tá? Caso ela contenha o valor de 0, então ela vai ser um not a number, tá? Caso ela tenha um valor null, tá? Então a variável foi declarada, tá? Se ela não for preenchida e setada, tá? Ela conterá o valor de null, que é igual a not a number, tá? Not a number, tá? Então é basicamente isso aqui, tá? Então vou salvar aqui, pessoal, e na próxima aula a gente continua, tá? E aqui encerra nosso resumão aí do que já foi mostrado. Talvez tenha algum detalhe, eu vou mostrando mais pra frente e a gente vai treinando e exercitando, tá ok? Então eu espero vocês aí na próxima aula. Obrigado.